Esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-me com seu amor. Quero senti-lo. Os meus sonhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés. Em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto
erguerei as minhas mãos, te buscarei. Pois tua graça é bem melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, eu erguerei as minhas mãos e te buscarei. Aleluia. Estaremos a ti sempre nestas horas, as primeiras horas da manhã. Bom dia para vocês. Como passou a noite? Espero que todos estejam bem. Tiveram uma noite revigorada, descansada. Amém. Amém. E aí, nos dando joia, né? Pedro, né, Pedro? Que bom que passou bem a noite. Espero que os demais também passaram bem. Descansados, né? O nosso relógio biológico agora não precisa nem de despertador, né? É assim com vocês também? Nem precisa de despertador, porque todos os dias ele desperta. Ai, ai, que bom, né? Isso é bom. Que agora, lembra dos hábitos? A gente começa agora a praticar, a gente se esforça, né, no período para fazer a nossa parte. Depois, os hábitos, eles vão se automaticamente se firmando naquele posicionamento que nós nos dedicamos, né, em colocar em prática. Então, no início é desafiador, mas depois nós vamos conseguindo vencer. Louvado seja Deus por isso. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessas horas da manhã, essas primeiras horas da manhã. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Hoje eu pedi a Pedro para trocar a música, colocar essa música, porque ela me aproxima muito, sabe, de Deus. Não que as outras não tenham esse propósito, assim, claro que sim, né? E até nos ensina e nos educa, como a música dos 8 remédios, né? Mas essa música, ela tem uma finalidade muito importante na minha vida. Buscar o Senhor nas primeiras horas, buscar o batismo do Espírito Santo, isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa jornada como cristãos. Enche o nosso coração, dá sentido, da paz, da alegria, da plenitude, da força, revigora, nos traz um renovo. Isso é maravilhoso. E falar nisso, né, o motivo que nós vamos orar hoje é exatamente sobre isso. Pelo batismo do Espírito Santo e pela compreensão, né, de que o chamado, ele é individual. Deus chamou a cada um de nós de forma individual, chamou a todos, mas de forma individual, para que assim nós possamos cumprir a missão, o chamado que Ele nos fez. E vamos orar. Nós já temos feito, né, essa oração todos os dias, já tem um bom tempo que nós buscamos o batismo do Espírito Santo, mas nessa semana, de uma forma intencional, proposital, né, nessa consciência de que para nos tornarmos cristãos cheios do Espírito, nós precisamos pedir, precisamos buscar, né? Precisamos todos os dias estar aí insistindo, para que assim a gente consiga, então, receber, né? Porque o Senhor só vai nos dar se pedirmos, precisa ver em nós esse interesse, esse desejo, porque é o desejo dele, mas ele só vai nos conceder se pedirmos, ele não vai invadir, né, o nosso coração, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós precisamos pedir. Né? E o outro motivo, além de orar pelos nossos amigos, quem está orando pelos seus amigos, pelos familiares,
mas especialmente pelos amigos. Então, orar pelos amigos, né? E, além de orar pelos seus amigos, entender que, depois de orar pelos seus amigos, depois de interceder, né? Convidar eles, fazer um convite para ele assistir uma programação especial na sua igreja, para assistir a mensagem, né? Além de convidá-los, estar sempre se mantendo em conexão com eles, enviando um áudio de oração, falando que você está orando por ele, que você se preocupa com ele, faz toda a diferença. Que nós possamos manter aí esse propósito de missão, porque a nossa missão agora mesmo aqui eu estava aqui refletindo, orando, e eu percebi em uma semana, estava muito atribulada de tantas coisas de tarefas que não passa, né? Todos os dias você faz ali, existem tantas tarefas, sem contar seu trabalho, os projetos que você está ali desenvolvendo. E agora, assim, em questão de alguns segundos, o Espírito Santo, sabe, ele me fez lembrar de que nessa semana que estava tão atribulada com tantas coisas, ele me tirou desse ambiente e me colocou num ambiente para que eu pudesse cuidar de uma pessoa, né? Que inclusive ela está até aqui, a Cláudia, acho que ela entrou aí. Foi na semana que eu fui entender que às vezes a gente está tão focado nas nossas coisas, nos nossos problemas, que a gente esquece de que alguém precisa de nós. Então, e quando nós nos colocamos em oração, pedimos ao Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, pode ter certeza, ele vai te guiar. E sim, foi automático, né? Foi automático. Quando o Senhor me deu essa oportunidade de estar com ela na semana, foi maravilhoso. Foi uma semana de cura, foi uma semana assim, de renovo para a vida dela e, olha, para a minha vida também. Né? E hoje ela está aqui com a gente, todos os dias tem estado aqui com a gente, uma oportunidade, ela vai testemunhar para vocês o que o Senhor fez na vida dela. Mas eu quero dizer que nós precisamos focar menos em nós e focar nas pessoas, em curar as pessoas, porque quando nós cuidamos de pessoas, o Senhor cuida de nós. Isso é fato, né? E o motivo que nós vamos orar, então, hoje é sobre saúde missionária, né? Sobre a nossa missão. Deus nos chamou para ser médicos missionários. A gente vai falar um pouquinho disso. E antes de orar com vocês, nós vamos ver que o Salmo 96, verso 3, que diz assim: anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, você tem anunciado ao Senhor, às pessoas, que o Senhor tem feito na sua vida, você tem falado das maravilhas que Deus fez, ou vocês têm esquecido, né, como nós estudamos ontem, Deus, o que ele fez? Ele levou o povo a se lembrarem dos milagres que aconteceram no ano passado, de uma forma proposital, para que gerações também viessem ter, né, a clareza do que Deus fez na vida deles, poderia também ser feito nas nossas vidas. Então, o Senhor está sempre nos levando a lembrar. Então, quando fala, anunciem, falem, o Senhor está dizendo, não esqueçam do que eu fiz por vocês. E Ele fez, Ele faz e continuará fazendo, eu creio. Mas que sobre tudo que nós pedimos, sobre tudo que nós desejamos, nós ansiamos, nós sonhamos, que o nosso pedido hoje, além de todos os dias, mas especialmente hoje, seja pedir o batismo do Espírito Santo. Quando eu aprendi a fazer essa oração, quero dizer para vocês, a minha vida mudou, a minha jornada mudou. Enquanto eu não orava dessa maneira, a minha vida era vazia, não tinha sentido. E quando então aprendi a fazer essa oração, a minha jornada de cristã, ela mudou completamente. Então, eu me lembro quando eu estava orando, quando eu estava me preparando para um musical, um evento, uma igreja, e eu estava ensaiando
Comecei a ensaio, me preparar às 8 horas da manhã. Mas deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, sabe? E as músicas que eu cantava parece que não entrava. Era realmente um vazio. E eu comecei, então, a orar e pedir ao Senhor para me fazer entender, para que eu pudesse, então, poder continuar, porque não estava fazendo sentido estar ali. Depois de muito tempo de oração, de busca, eu ouvi nitidamente, sabe? O Espírito Santo soprou, eu sei que foi ele, soprou uma melodia e uma canção, que fala bem assim: Senhor Jesus, vem derramar o teu Espírito sobre mim, vem me amparar, vem me envolver em teus braços de amor. E aí veio essa frase, a melodia, e eu comecei a me sentir melhor. Sabe do que eu me lembrei? Quando nós não sabemos orar como deveríamos. E aí, né, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? É que ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece a nossa dor, conhece o vazio da nossa alma, ele conhece todas as nossas fragilidades. E aí, quando ele vê que nós estamos ali nos esforçando, né, querendo expressar, querendo falar, querendo entender, aí ele vem, então, e complementa. Ele vai e ora. Ele ora junto conosco. E as palavras saem da nossa boca. E aí, depois daquele dia, eu pude entender que não tem como nós fazermos nada, sem a presença, sem o poder do Espírito Santo. E a minha vida foi mudando a partir daí. E muitas músicas foram nascendo, experiência, um relacionamento foi se aprofundando. Foi uma longa jornada de maturidade, de crescimento, para entender que realmente, para eu caminhar, eu precisava desse poder na minha vida. E então, as coisas foram mudando, até que eu passei por uma jornada, um processo de cura, né, na minha vida, que no momento oportuno vou contar para vocês, mas é tremendo quando nós passamos por essa experiência de cura. Aí eu costumo dizer, fui tão longe buscar o infinito, mas mergulhar em oração, ele estava logo ali. Então, quando nós nos entregamos, quando nós oramos, estamos, né, o Senhor ele se faz presente, ele vem e faz toda a diferença na nossa vida. Então, que a nossa busca hoje seja, Senhor, dá-nos teu Santo Espírito, enche o nosso coração, e que assim nós possamos nos tornar médicos missionários, para cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Então, onde você está aí, feche seus olhos, ore comigo neste momento. Desde já, eu já quero agradecer àqueles que têm feito seus comentários lá na descrição do canal, YouTube, tem colocado seus agradecimentos. Alguém colocou lá ontem, né? Eu decorei a música. Parabéns, decore mesmo, coloque em prática e vamos viver os 8 remédios de Deus, porque ali está a receita, né, para a nossa saúde física, mental e também espiritual. Então, muito obrigada pelos comentários e vamos continuar interagindo, né, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Então, olhe comigo nesta hora para que nós possamos mais uma vez buscar o Espírito. Senhor Jesus, novamente nos colocamos diante de Ti. Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essas horas que passamos aqui na Tua presença. Nós priorizamos, Senhor, as primeiras horas de cada manhã, porque entendemos que primeiro temos que buscar ao Senhor, sem nos preocupar com as demais coisas, porque o Senhor mesmo nos prometeu que todas as coisas nos seriam acrescentadas. Mas nós estamos aqui hoje, nestas primeiras horas da manhã, para te pedir, Pai, o batismo do Teu Santo Espírito. Nós precisamos ser renovados, Senhor Deus, receber o Seu renovo nesta hora, sentir, ó Deus, a paz que só o Senhor dá, a plenitude, sentir a cura, sentir, Pai, a Tua unção, para que tudo que viemos a fazer neste dia, Pai, seja verdadeiramente guiado por Ti. Que o nosso canto, que as nossas palavras,
que as nossas atividades, os nossos afazeres, o nosso trabalho, o cuidar da casa, da família, ao nos direcionarmos a uma pessoa querida para levar uma palavra, uma mensagem de consolo, seja, Pai, o que for que decidimos a fazer nesse dia, que seja movido pelo Teu Santo Espírito. Guia-nos, Senhor Deus, pela vereda da justiça, por amor do Seu nome, e nos enche, Senhor. Não permita que nenhuma palavra saia da nossa boca sem, Pai, a unção do Teu Santo Espírito. Não permita, Senhor Deus, que o nosso andar, que tudo aquilo que viemos a fazer, seja, Pai, sem a unção do Teu Espírito. Venha nos ungir, venha encher o nosso coração, para que tenhamos a alegria de servir o Senhor, servir o nosso próximo, de cuidar, Pai, das pessoas, como o Senhor tem nos orientado. Fica conosco, ó Espírito Santo, eu amo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. E como eu disse, nós não estamos sós. Não estamos sozinhos ao realizar esta obra, a esse chamado, esse propósito que você fez para nós. E aqui é um apelo, olha, é um apelo, tá? Esse apelo eu já atendi a ele há alguns anos, né, atrás, alguns anos não, poucos anos, né, atendi o meu chamado, mas como médica missionária, né, vou fazer 2 anos. E esse apelo é para todos nós. Aqui fala, inicia a obra como médico missionário com os recursos que tiverem à mão. Então, quais são os recursos que nós temos às mãos? É aquilo que nós já aprendemos. Nós aprendemos. Olha só, vocês descobrirão que assim o caminho estará aberto para dar estudos bíblicos, para levar uma mensagem, né? E qual que é a obra médico missionária? É exatamente seguir, fazer um método de Cristo. Então, o método de Cristo, o que ele fazia? Ele mais curava as pessoas do que pregava. O exemplo dele era cuidar das pessoas, era curar as pessoas. Ele passava mais tempo cuidando das pessoas, né, do que pregando. Então, o que fala aqui no livro, na Medicina e Salvação? Fala assim, o Pai Celestial colocará em associação com os que precisam saber como tratar os doentes. Ponham em prática o que sabem a respeito do tratamento de enfermidades. Assim, os sofredores serão aliviados e vocês terão a oportunidade de repartir o pão da vida com as almas famintas. Então, a prática da obra médica missionária leva raios de brilho celestial às almas cansadas, perplexas e sofredoras. É uma fonte aberta para o caminhante, cansado e sedento. Anjos de Deus estão presentes em cada obra de misericórdia, cada obra de amor. Os que vivem muito perto do céu refletirão o brilho do sol da justiça. Então, ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se possuem riquezas mundanas. Saber ou eloquência. Pergunta, andam eles em tanta humildade que eu possa ensinar o meu caminho? E Deus pede, então, que tenhamos o quê? Humildade. Que nos doamos, e Ele, então, vai nos ensinar. E sabe qual é a receita? Exatamente o que nós cantamos todos os dias nessa semana. Os 8 remédios. Ali está a receita. E nós precisamos desenvolver esses hábitos para a gente poder ensinar as pessoas. Né? Para a gente poder ensinar. Qual a importância aí? A importância da água, de tomar água. Né? Ontem eu até encaminhei um vídeo, porque está muito quente, o sol está muito quente, e falando que os idosos, eles esquecem de tomar água, e aí a gente tem que estar sempre lembrando. E é um perigo nesse momento que está tão quente, se eles ficarem desidratados. Então, a água é um dos remédios que nós podemos estar ensinando, né, para as pessoas, não só com o nosso exemplo, mas também ensinando. Deus deixou aqui para nós os 8 remédios. E eles são o método de Cristo, para a gente poder viver na prática e poder ensinar. E como foi falado, esse chamado é feito para todos nós. Quando nós nos colocamos à disposição
verdadeiramente nós somos curados. Então, as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, eu tenho visto elas testemunharem do que Deus fez na vida delas, através desse método, que é o método de Cristo. Então, nós precisamos aprender exatamente, né, a colocar em prática. Então, existe ali os 8 remédios. Quando se fala de água, não é só beber, mas tem os tratamentos hidroterápicos que verdadeiramente curam, ajudam contra a insônia, ajudam na circulação. Quando colocar em prática, é fantástico, é maravilhoso, né? Então, eu tenho vivido essa experiência aqui, né? E essa experiência com meus pais, né, com as pessoas que nós aí colocamos em prática. Então, precisamos ver isso na prática e assim cumprir a nossa missão, o nosso chamado. E como trazemos aqui para a prática, o que o Senhor está querendo dizer? É uma pergunta para a gente refletir e para a gente entender como que tem sido o nosso posicionamento, como que tem sido o nosso comportamento, como temos respondido a esse chamado. Você já pensou como seria a igreja se todos fossem igual a você? Como seria a sua comunidade? Ou até mesmo dentro da sua casa? Pensa comigo aqui, olha, imagine como seria o trabalho missionário se os demais membros dedicassem o mesmo tempo que você dedica para compartilhar a mensagem com o próximo. Imagine como seria a manutenção da igreja, o investimento na missão, se todos fossem dizimistas, ofertantes, e a mesma regularidade que você. Se alguém lhe perguntasse quanto você ama a causa de Deus, como você responderia? Então, a melhor maneira de responder não é com palavras, mas com o nosso comportamento, né? Com o nosso exemplo. Então, como que seria? Isso aqui é para a gente refletir. Será que eu gostaria que todos fossem igual a mim? Aí a gente para e pensa, epa, não, tem coisa que precisa ser tratada, tem coisa que precisa ser trabalhada. Então, não gostaria, não. Eu preciso melhorar, né, essa parte, essa área, para que então possa ser um exemplo para aquelas pessoas que estão me assistindo, que estão ouvindo. Aqui está o apelo, né, voltado para a igreja, mas eu trago isso aqui para a nossa casa, porque a igreja somos nós. E isso precisa começar dentro de casa. Então, a gente precisa ser exemplo dentro da nossa casa. E que dessa forma, entendendo isso com clareza, que nós possamos, então, com a graça de Deus, ver isso na prática e poder compartilhar com o nosso semelhante. Que Deus abençoe o dia de vocês, um feliz dia de preparo, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, que vai falar sobre, né, a queda de Jericó. E a nossa professora hoje, né, a Helena, que Deus possa usar mais uma vez, hein? Que Deus abençoe vocês, viu? E até amanhã, né, se Deus quiser. Bom dia, tudo bem com vocês? Dormiu bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para continuar o nosso ano bíblico, né? O Espírito Santo possa ser o nosso diretor, que ele possa, né, falar aos nossos corações. Que você possa também, né, estar estudando mais profundamente aí esse tema, que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Josué. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, fazer uma breve oração? Maravilhoso Deus, santificado seja teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, nesta madrugada, buscando a ti em espírito e em verdade. Neste momento, ó Pai, nós te pedimos a tua presença aqui em cada um de nós. Que seus santos anjos possam estar acampando ao redor de cada família que está neste momento fazendo esta oração e aqueles também que ouvirão, ó Pai. Fale conosco, são bens que rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 5, ele vem falando sobre a circuncisão dos israelitas em Gilgal. Então, todos os reis amorreus, né, que habitavam ali a oeste do Jordão, todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor ali tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivesse atravessado. Por isso, eles desanimaram e perderam ali a coragem, né, de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, então, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué, então, fez facas, né, de pedra
e se circuncidou os israelitas. E eles então fez isso. Por que que eles fizeram? Porque todos os homens aptos, né, para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído ali do Egito. Então, todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, né, no caminho depois da saída do Egito, eles não nasceram não tinham passado ali pela circuncisão. Então, o Senhor disse a Josué. Josué, então, cumpriu essa ordem. Ele fez essa circuncisão ali de todas aquelas pessoas que tinham, né, naquela época, acima de 20 anos. Então, o Senhor falou a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, ante hoje, o lugar se chama Gilgal. Então, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam ali acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas também celebraram a Páscoa, né? E nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos. E aqueles grãos de trigo, irmãos, tostados, foram produzidos ali naquela própria terra. Então, um dia depois de comerem, né, do produto da terra, o maná, então, cessou. E já não havia maná para os israelitas. E naquele tempo, naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Que maravilha, né? E ainda, é aqui do versículo 13 ao capítulo 6, todo bem falando sobre a queda de Jericó. Então, estando Josué já ali perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando então uma espada, né? E aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou são nossos inimigos? Então, nessa mesa, nem uma coisa e nem outra. O Senhor respondeu, né? Venho, na realidade, de comandante do exército do Senhor, na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército, então, do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Então, Josué tirou. Né? Então, Jericó estava ali completamente fechada, queridos, por causa do quê? Dos israelitas que estavam ali acampados. E ninguém podia sair e nem entrar naquela cidade. Então, o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. E quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade então cairá. E o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Então Josué chamou-lhe os sacerdotes, né? E disse para eles: levante a arca da aliança do Senhor e marchem. Então foi isso que eles fizeram. Então o povo ali começou a marchar ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E queridos, e quando Josué terminou de falar, o povo imediatamente, né, pegou os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente e tocando as harpas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. E os soldados armados marchavam em frente do sacerdote, que tocava ali as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca, né? E durante todo esse tempo, tocava-se as trombetas. Mas Josué tinha dado uma ordem para eles, para aquele povo. A ordem que ele tinha recebido do Senhor. Não dê o brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca, né? Ao rodear a terra, aquela cidade, dando uma volta ao redor dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde ali à noite. Todo dia eles iam fazer isso. E durante 6 dias eles repetiram, né, esta ação. Mas no 7º dia, né, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ali ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez,
Quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Então a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe das coisas sagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não seja destruído. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, toda a prata, todo o ouro, né, e todos os utensílios de bronze e ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser o quê? Levado para o tesouro do Senhor. E quando então soar as trombetas, o povo gritou. E ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. E cada um atacou ali do lugar onde estava e tomaram a cidade. E consagraram a cidade ao Senhor. Destruíram então ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, ou seja, todos os seres vivos que habitavam na cidade. Josué então disse, os dois homens, né, que tinham espionado a terra: entre na casa de Raabe e tira-na de lá, todos que estejam com ela e todos os seus parentes. Então, queridos, depois, né, disso que eles tiraram ali, incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Por que eles fizeram isso? Porque foi o Senhor, né, que teve essa vitória através deles. E Josué então poupou a prostituta Raabe e sua família de todos seus parentes, pois ela concedeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Raabe então vive entre os israelitas até o dia de hoje. Então, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ou seja, a cidade de Jericó não deveria mais ser construída. Ou seja, a destruição final do povo de Jericó foi um cumprimento das ordens antes dadas a respeito dos habitantes de Canaã. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver dado a vocês e vocês as tiver derrotados, então vocês a destruirão totalmente. Mas a cidade das nações que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, não deixe vivo nenhum sequer. Deus, ele estava prestes então a estabelecer Israel em Canaã. E eles não apenas deveriam ser os herdeiros da verdadeira religião, mas eles seriam responsáveis por espalhar seus princípios ao redor do mundo. E os cananeus, então, eles tinham se entregado às degradações do paganismo, né? E era necessário que esse país ele fosse limpo de qualquer coisa que viesse impedir o cumprimento do propósito grandioso de Deus, o propósito que Deus tinha ali para aquele povo. Então, os habitantes tinham recebido várias oportunidades de arrependimento. Eles tinham ouvido falar do poder de Deus, né? De tudo que Deus tinha feito àquele povo, de como Deus tinha resgatado aquele povo do Egito, de como Deus tinha cuidado deles ali vários anos no deserto, como Deus tinha abrido ali o Mar Vermelho, como Deus tinha ali agora protegido aquele povo, mas eles não tinham se arrependido. Os habitantes de Jericó sabiam de tudo isso, embora eles tenham se recusado a obedecer, muitos ali compartilhavam da convicção, né, de Raabe de que o Deus de Israel é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Mas assim como o povo antediluviano, né, os cananeus viviam apenas para blasfemar do céu e contaminar a terra. Então, tanto o amor quanto a justiça exigia que esses povos rebeldes a Deus, né, e inimigos da humanidade, eles fossem destruídos. Então, pela fé, caíram os muros de Jericó. Está lá em Hebreus 11, 30, né? O comandante do exército do Senhor, aquele ali que tinha aparecido ali para Josué, né, se comunicou apenas com ele e não com o restante da congregação.
Então, cabia o quê? Aquele povo crer ou duvidar das palavras de Josué. E nós sabemos que eles creram, né? E não poderia ver o exército ali de anjo que os acompanhava sob a liderança do Filho de Deus. Deus, queridos, ele deseja impressionar a mente do povo com o fato de que a sua força não estava na sabedoria ou no poder do homem, mas unicamente no Deus da salvação. O Senhor, ele fará, né, grandes coisas por aqueles que confiam nele. Você tem confiado a sua vida neste Deus maravilhoso? Se nós pusermos, né, a nossa inteira confiança nele, ele e lhe obedecer, é claro, né? Nós temos que confiar e obedecer fielmente. Deus, com certeza, nos ajudará. E nós, como filhos fiéis, né? Ele está ali sempre ao nosso redor, nos ajudando em toda a nossa emergência. Que nós possamos buscar essa fé, né? Temos fé e obedecer. E assim como este povo venceu Jericó, com certeza nós também seremos mais que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Aí, queridos, no capítulo 7, nós vemos aí uma história não tão boa, né? Nós vemos aí o pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis, né? Com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens, né, de Jericó a Ai, que ficava ali perto de Bet-Ave, e a leste de Betel, e ordenou-lhe: suba e espione a região. E os homens subiram e espionaram Ai. E quando então voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie apenas uns 2 ou 3 mil homens, né? E dará conta. E isso ele fez, né? Enviou ali 3 mil homens para atacar. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Foi isso, né? O relato ali desses 2 espiões. Por cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas o que aconteceu? Os homens de Ai os puseram para correr, né? E puseram eles à fuga. E chegaram a matar 36 deles, né? Então, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade, até Sebari, e os feriram na descida. Diante disso, o povo ficou desanimado, né? Completamente. Então, Josué, com as autoridades ali de Israel, rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra diante da arca, cobrindo de terra a cabeça. E ali ele permaneceu ali durante toda a tarde. Todos ali ficaram desanimados, porque eles tinham acabado de conquistar a maior cidade fortificada, né, Jericó, e agora Ai, tão pequena, eles perderam ali aquela luta. Então disse Josué: ah, Senhor, então ali ele começou a orar, né? Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Então, ele orou, né, reclamando ao Senhor. Então, o Senhor respondeu a ele: levanta-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e os colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir àquela pequena cidade, né, os seus inimigos. Então, foge deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. E ainda deu uma ordem para eles não atacar, né? Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E ele deu mais uma ordem: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois amanhã, diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir seus inimigos, enquanto não os tirarem. E então ali o Senhor deu essa ordem para Josué. Então Josué convocou todo aquele povo para apresentar
ali cada tribo, né, que o Senhor ali tinha ordenado para ele. E a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, né? Com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Então, na manhã seguinte, foi o que eles fizeram. E a tribo de Judá foi escolhida. E os clãs de Judá, então, vieram à frente. E ele escolheu os Geraitas. Fez o clã dos Geraitas vir à frente. E toda a sua família. E o escolhido foi quem? Ziri. E Josué, então, fez a família de Ziri vir à frente. Homem por homem. E Acã, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Queridos, então Josué disse a Acã: meu filho, para a honra e glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não esconda-me nada. Então Acã, né, começou a relatar o que ele tinha feito. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão lá escondidos no chão da minha tenda, como a prata por baixo. Então Josué enviou, né, os homens lá para ir, lá naquele local, lá no meio da sala dele, estavam as coisas escondidas. Então Josué, com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, né, e a capa, o ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, né, e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. E disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã, né, ergueram ali um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, porque isso foi dado àquele lugar. Por isso, né, foi dado àquele lugar o nome do Vale de Jacó, nome que permanece até hoje, queridos. Que coisa, né? Por causa de uma pessoa, né, ele arruinou, além da vida ali do povo de Israel, ele arruinou também a vida da sua família. Um dos escolhidos, né, para executar o juiz de Deus, havia desobedecido a ordem de Deus. E a nação, então, toda ali foi responsabilizada pela culpa da transgressão. Então, nós vimos que Deus, ele sempre pede, né, para que nós possamos ser o quê? Obediente. E Deus tinha dito para eles, para que eles não viessem, né, a pegar as coisas sagradas, porque toda aquela cidade, tudo que existia ali, pertencia ao Senhor. Mas Acã cometeu este pecado. Em desafio às advertências mais diretas e solenes, né, as manifestações mais grandiosas do poder de Deus. O fato de que a vitória de Israel tinha sido alcançada unicamente pelo poder divino, que eles não tomaram Jericó pela força de si mesmo, deu peso solene à ordem que os proibia de participar desses despojos. Deus havia destruído aquela fortaleza, e a cidade, com tudo que nela estava, deveria ser dedicado a quem? Somente a Deus. Acã, então, ele não se arrependeu, né? Nós vemos aí na história que entre os milhares de israelitas, apenas um homem tinha ousado a transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada por aquela rica, né, capa. Mesmo estando face a face com a morte, ele a chamou de quê? De bela capa feita na Babilônia. E ele se apossou do ouro, da prata, né? Tudo ali que era dedicado ao Senhor.
Então, o que que ele fez? Ele roubou de Deus os seus primeiros frutos da terra de Canaã. Canaã, então, nutriu o quê? A cobiça por riquezas, e até que isso se tornou um hábito, né? Prendendo, então, em algemas quase impossíveis de ser quebrada. Olha quão terrível, querido, é o pecado da cobiça. Nós também, nós somos proibidos de cobiçar. Assim como Acã foi proibido de pecar, de pecar e ali de pegar os despojos de Jericó. Somos advertidos também. Lá em Mateus 6:24 diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de cobiça. Temos, por exemplo, terrível, né? O fim de Acã, como nós vemos hoje. Nós lembramos também da história de Judas, né, que foi pela cobiça, de quem mais? Ananias, Safira, e antes de todos esses, temos o exemplo de quem? De Lúcifer, né, que apesar de todas essas advertências, a cobiça ainda faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso mundo. Infelizmente, queridos, esse mal não existe apenas lá no mundo lá fora, mas também dentro da igreja. Mesmo ali é comum encontrar egoísmo, cobiça, negligência da caridade, roubo a Deus, né, nos dízimos, nas ofertas, e muitos frequentam regularmente os cultos da igreja, enquanto entre os seus bens estão escondidos lucros ilegais, coisas que Deus amaldiçoou por sua bela capa feita em Canaã, né, na Babilônia. Multidões sacrificam sua esperança no céu. Misericórdia, né, irmãos? E por causa do pecado de uma só pessoa, o desagrado de Deus recairá sobre a igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência mais temida pela igreja não é dos oponentes diretos, daquelas pessoas que saem falando mal da igreja, mas é daqueles infiéis que ficam dentro da igreja, até mesmo de líderes. Por quê? Porque impedem as bênçãos de Deus, né? E causa enfraquecimento do seu povo. E com arrependimento profundo e exame de coração, cada um de nós devemos procurar descobrir os pecados secretos. Se há algum pecado secreto em nossa vida que nos afasta da presença de Deus, que nós possamos nos arrepender profundamente e buscar de Deus o perdão. Querido, quando já não podia mais esconder seu pecado, então foi que ele, né, ali falou, mas ele precisou que Deus ele mostrasse. Ele não foi, Acã não foi ali e de livre, espontânea vontade, de coração partido, e pediu perdão a Deus. Nós possamos ter cuidado com isso, né? E que este pecado, né, que Acã cometeu, não venha fazer parte do nosso meio, não venha fazer parte, né, no meio de cada um de nós, da igreja. Porque quando os registros do céu forem abertos, o juiz não declarará ao pecador a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante, convincente a cada ação, cada atitude tomada na vida, será vividamente gravada na memória do malfeitor. Os pecados por tanto tempo escondidos dos olhos humanos serão então proclamados ao mundo inteiro. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que a cada dia que nós possamos, então, estar o quê? Confessando nossos pecados e abandonando tudo aquilo que nos afasta de Deus. O Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Esta foi uma oração de Davi. E que nós possamos fazer também dessa oração a nossa oração. E lá no versículo 7 diz assim: purifica-me com ísope,
e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve me serei. Faz-me ouvir de júbilo, de alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, que essa possa ser a nossa oração nesse dia. Que o Espírito Santo possa nos convencer a cada dia, que possamos estar sempre a obedecer à ordem de Deus, sempre disposto a ser missionário, assim como a lição de hoje vem falando. E para que assim nós possamos levar muitas pessoas a Jesus. E quando Jesus vier, possamos todos estarmos preparados para irmos com Jesus morar nas mansões celestiais. Esse último aqui é Salmo 51, versículo 7, né? Versículo 10, e diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos orar? Maravilhoso Deus, santificado seja teu santo nome. Neste momento estamos aqui, ó Pai, na tua presença, e queremos rogar o teu Santo Espírito durante todo esse dia, ó Pai. E queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda a cada dia, ó Pai, te buscar em espírito e em verdade. Perdoa as nossas faltas, tenha misericórdia de cada um de nós. Queremos te pedir a tua proteção, que seus santos anjos, ó Pai, nos acompanhem durante todo esse dia de preparação, ó Pai. Que nós possamos estar ao pôr do sol, estarmos preparados para te buscar em espírito e em verdade. Fique conosco, dai-nos o poder do seu Santo Espírito. São bens que rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia na presença de nosso Deus.